A consciência do eu, despertar da consciência. Aquilo que alguns chamam de iluminação, expandir a consciência espiritual ou despertar da consciência, e isso é uma nova forma de viver, uma nova maneira de viver, uma forma de viver livre da contradição, do conflito e de todo esse sofrimento que nós nos conhecemos como seres humanos dentro dessa nossa vida. Essa vida de relação com o mundo, com as pessoas e também com nós mesmos. Tudo aqui tem início exatamente nessa dualidade, que é o princípio equivocado do eu, o sentimento de uma existência separada, de alguém presente dentro do viver levando sua própria vida. É isso que estamos questionando aqui com você. Tudo isso com o propósito de investigarmos a verdade sobre quem nós somos, a visão da realidade sobre quem nós somos. Qual é a verdade sobre o nosso próprio ser? Qual a verdade sobre a nossa natureza real, aquilo que verdadeiramente nós somos? Você se vê como alguém consciente da vida, consciente do mundo. Agora, o que é essa consciência? Perceba uma coisa muito interessante quando alguém trata dessa questão da consciência. Para nós, o que é estar consciente? Nós acreditamos que estamos conscientes, mas o que é? Basicamente, esse estar consciente é estar ciente de alguma coisa. Essa autoconsciência é a consciência de si mesmo, numa relação com a experiência. Então é muito simples. Eu digo a você que estou consciente porque eu sou e você é. Eu sou isso e tenho diante de mim esta outra coisa. Então há sempre uma dualidade, assim chamada consciência. Eu sou o sujeito e aquilo ali ou aquela outra coisa é o objeto. Então estou sempre nessa visão de estar consciente porque carrego esse eu como sendo o sujeito e aquilo do qual estou consciente, por isso que digo estou consciente. Ou sei que sou consciente, mas sou consciente de alguma coisa. Sou consciente, inclusive, de mim mesmo. Alguns chamam sono profundo ou sonho ou ilusão. Nós não temos nenhuma noção desse tipo de estar consciente. Então, nós confundimos a realidade daquilo que eu tenho explicado aqui de pura consciência, a verdade da consciência ou a real consciência, com simplesmente estar consciente. Estar consciente é eu consciente do mundo, do outro, da vida, dos objetos, das experiências, e isso não ocorre em sonho profundo. Quando você está em sonho profundo, não há mundo, não há corpo, não há o outro, não há o eu, e no entanto, algo permanece inalterável. Pela manhã, ao você acordar, percebe que é o mesmo aqui acordado. E mais uma vez, nesse estar consciente do mundo. No entanto, no sonho profundo, você permaneceu de alguma forma, e esta forma é a realidade da consciência. A consciência que está presente em sonho profundo está presente agora
aqui e presente no sonho que você tem à noite. Enquanto dorme, você tem um sonho e também lá está essa consciência. Mas essa consciência é algo que está ultrapassando esse sonho profundo, esse estado de vigília, ou essa camada de vigília e esse sonho. Então, qual é a verdade sobre quem somos? É a verdade dessa pura consciência. Não se trata de estar consciente, de eu sou consciente de você, eu sou consciente do mundo, eu sou consciente dessas experiências, eu sou consciente de estar falando, sou consciente agora de estar ouvindo. Não se trata dessa experiência, porque essa experiência ocorre nesse estar consciente. Aqui, a verdade do seu ser, dessa pura consciência, ultrapassa esse estado de estar consciente, de ser consciente, de vir a ser. Então, a noção de eu fui, eu sou e eu serei está dentro desse estar consciente. Essa consciência eu tenho chamado de a consciência do eu. Essa é a consciência que nós conhecemos. Aqui, quando nós tratamos com você da liberação da contradição, do sofrimento e da ilusão deste mundo, estamos falando deste mundo, desse eu sou, eu fui, eu serei. Deste mundo onde você pode dizer, estou consciente. Estamos agora aqui lidando com algo que transcende esta condição. Toda a nossa condição psicológica de ser alguém no mundo. Esse ser psicossomático que demonstramos ser em nossa vida, em nossas experiências do viver, nessa percepção de estar consciente do mundo, em nossas relações com as pessoas, com objetos, com lugares, ambientes e situações. Tudo isso transcorre dentro de uma condição, ainda de inconsciência, que nós chamamos de consciência. Aqui o desafio é perceber que toda a problemática humana, todo o nosso sofrimento nosso, como seres humanos, reside exatamente nessa inconsciência, ou nessa condição de estar consciente, como nós acreditamos estar vivendo as nossas vidas, como uma pessoa separada da outra, como um alguém separado do mundo, separado dos objetos, separado da vida. Essa é a condição dessa consciência do eu. Essa qualidade é a qualidade de consciência que nós temos, a consciência do eu, nessa mente que é a mente particular dessa identidade que acreditamos ser. Essa mente eu tenho chamado de mente egóica, vivendo dentro dessa consciência, que é a consciência do eu, e que também eu tenho chamado de consciência mental. Vamos agora investigar com você a ilusão dessa consciência. Observe que as nossas ações em experiências acontecem de um fundo de memórias guardadas, de lembranças, e elas são compartilhadas. Estamos respondendo à experiência da vida com base num conhecimento que nós trazemos, e isso que nós chamamos de estar consciente. Então, se reconheço um objeto, se reconheço uma pessoa, se reconheço uma experiência, se reconheço um lugar, se reconheço
um ambiente, é porque isso é algo que faz parte desse registro marcado de memória. Então, essa assim chamada consciência que tenho nessa experiência é uma consciência mental, é uma consciência que se encaixa nessa condição de reconhecimento de memória. Tudo em nós tem por base essa grandiosa memória. Toda nossa experiência humana está assentada na memória ou mente. Nós somos esses corpos humanos, o resultado de memória, toda a experiência humana, todo o conhecimento humano, tudo aquilo que tem sido guardado ao longo de milênios. É parte da informação que trazemos hoje em nós. Essa estrutura de corpo e de mente, como uma presença de memória. Tudo que você tem sobre quem você é um conhecimento de memória. O seu corpo é uma memória dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, é a memória deles. Todo o seu corpo representa uma memória, e essa memória biológica é a memória dos seus antepassados. Então, o seu corpo é uma herança trazida de memória e toda a sua formação psicológica também é uma herança de memória da raça humana, da cultura humana, da humanidade, além dessa memória particular e pessoal desses últimos 10, 20, 50, 70 anos. Esses anos de vida que você tem. Tudo isso tem dado a você uma formação de experiência, de conhecimento, de memória. Então, quando você se refere a si mesmo como sendo alguém, você está falando a respeito de alguém que não passa de uma memória biológica e uma memória psicológica. Quando você diz que está consciente, ou quando é dito aqui sobre essa consciência que temos, estamos apenas nos referindo a essa ideia, a esse conceito de estar consciente, o que representa um reconhecimento de memória. Quando não há memória, não há consciência. Isso ocorre em sonho profundo. Isso ocorre quando você não tem uma determinada lembrança de algo. Se não tem lembrança, você não tem consciência. E note que é uma consciência pessoal, particular, vinculada a uma formação adquirida pelo cérebro. É o cérebro que registrou toda essa memória. É o cérebro que tem toda essa memória. Então, aquilo que nós chamamos de consciência não passa de memória. Toda a sua consciência de mundo é uma consciência de memória, e essa consciência é a consciência do eu. Então, o que lhe explico é que essa não é a verdade sobre a consciência. Aquilo, a sua verdadeira natureza, essa não é a verdade sobre você. Não é a verdade sobre a sua real consciência. A real consciência não é particular e pessoal desse eu. Esse eu é um conjunto de memórias, é um conjunto de lembranças. Esse eu não tem consciência. Esse eu é a memória. Esse eu é só um conhecimento adquirido, uma experiência adquirida, uma lembrança, uma memória, uma recordação nesse cérebro, nesse corpo-mente.
Logo, quando você usa o pronome eu, referindo a si mesmo presente, você está apenas falando a partir de uma memória e descrevendo uma memória, pois todos os acontecimentos que pensa, fala, toca, ouve, sente, são somente memórias acontecendo, vindo e indo sem controle. Quando você fala sobre quem você é, quando você conta a sua história, começando pelo seu próprio nome, a sua idade, seu endereço, quando você fala sobre seus antepassados, tudo o que você tem são recordações, são imagens, lembranças, memórias. Essa não é a realidade verdadeira do seu próprio ser, dessa real consciência, dessa real presença, dessa real natureza indivisível, dessa consciência real sutil. Essa nova forma de viver, essa nova maneira de viver, é o viver livre dessa consciência do eu, dessa mente egóica, mente do ego, dessa condição de uma entidade presente, de uma identidade presente dentro dessa experiência que é uma ilusão. Então, se trata aqui do despertar de sua real natureza divina. Existem 4 camadas ou estados. Terceira camada, vida humana, vida do homem e vida do ser humano. Conhecemos a camada de vigília ou estado de vigília. Esse estado, aparentemente, nele temos consciência, mas na realidade apenas há esse estar consciente. Camada do sonho. Quando à noite dormimos, nós vivemos no mundo do sonho, toda uma experiência de sonho, e quando acordamos ou saímos desse estado de sonho para o estado de vigília ou a camada de vigília, percebemos que era só um sonho. No entanto, aquilo era muito real, muito verdadeiro. E enquanto tudo ali acontecia, você se via realmente naquela vida, naquele contexto, naquela história, e se sentia plenamente consciente, nesse estar consciente. Como agora, aqui, quando acorda, percebe que aquilo ali era só um roteiro da mente, um conjunto de imagens, lembranças, memórias. Lá apareciam pessoas, objetos, lugares, ambientes, sensações, percepções, pensamentos e também sentimentos em vontades, todo tipo de experiência da vida de fantasia, que é uma vida de sonho, que é uma vida da ilusão, que é uma vida em sono profundo. Camada de vigília ou estado de vigília. Algo parecido com isso, também talvez um pouco mais claro e aparentemente mais convincente de que essa vida é real, de que realmente estamos conscientes e, na verdade, estamos diante apenas de uma camada que é a camada de vigília. Aqui se trata da sua camada, estado natural de puro ser, consciência, presença. A sua natureza verdadeira do ser não é vigília, não é sonho, nem sono profundo, é a camada sutil. Nele, a real consciência, não essa particular consciência do sinônimo eu, onde existe esse princípio de separação, de dualidade, de contraste, de relatividade, onde há você e o outro, você e a vida,
você e o mundo. Todo o sofrimento psicológico do ser humano, ansiedade, medo, angústia, desespero, culpa, a contradição dos desejos, toda a desordem psicológica do ser humano, toda a confusão interna em que ele vive, em que ele se encontra, todo esse sofrimento psicológico que é algo que está presente em razão dessa condição de inconsciência que chamamos de consciência, nessa camada de vigília. Quarta camada. A verdadeira natureza da consciência é a camada sutil, é o despertar para a sua verdadeira natureza divina total, para aquilo que é você. O ser humano passa 10, 30, 70, 90 anos da sua vida vivendo da vigília para o sonho, do sonho para o sono profundo, da vigília para o sono profundo, do sono profundo para o sonho. Então, por desconhecer o próprio ser sutil, não reconhece o constatar da verdade da sua quarta camada sutil, que está além dessas três camadas, sendo a camada sutil do seu ser real. Aquilo que é natural em cada um de nós é essa camada da presença sutil. O despertar da consciência, a iluminação espiritual é assumir essa verdade. A verdade de que você é essa presença, essa consciência. Isso é o fim da ilusão desse nascer, crescer e morrer. Isso é algo que está além de nascimento e morte, além de vigília, sonho e sono profundo, além deste estar consciente, além dessa condição de consciência do eu, de consciência egóica, de mente egóica. Nós estamos funcionando nesta camada de vigília, dentro de um condicionamento e atributos de cultura, de sociedade, de mundo, dentro de um condicionamento de comportamento, ações, movimentos, reações, respostas às experiências, além desse condicionamento físico que temos de comportamento, de práticas, de habilidades, que aprendemos uns com os outros pelas crenças enraizadas e repetitivas. Nós temos o condicionamento psicológico e nesse condicionamento estamos vivendo nós mesmos padrões da humanidade. Há milênios, a inveja, o orgulho, o ciúme, o sentimento de posse, a busca pelo poder, o desejo, toda a contradição presente que precisa ser investigada dentro das vontades, a ambição. Há camadas internas em nós de profunda confusão, caóticos. Há uma desordem psicológica presente em nossa vida, em nosso viver. Nossa relação com o mundo externo, com base nesse conflito, nessa contradição e nesse sofrimento interno que trazemos dentro de nós mesmos, nesse formato de dor existencial, de vazio existencial. Tudo isso se reflete em nossas relações e isso está presente em razão desse condicionamento psicológico, desse padrão de herança, de gerações que herdamos desse mundo, que trazemos nessa cultura, que trazemos nessa sociedade. Então, o despertar da real verdade, que é o mesmo despertar da expansão da consciência, é o despertar dessa camada natural do sutil divino, que é a verdade de Deus, a realização de Deus.
Não se trata de uma prática de meditação, mas o aprofundamento da revelação da real meditação de uma forma prática. Então, é possível a ciência da real consciência, porque essa consciência do eu é assim esvaziada de todo esse conteúdo de condicionamento psicológico e algo novo, desconhecido, surge a partir desse instante. Então, esse reconhecer ou esse se perceber da verdade do seu ser, essa revelação como plim de sua natureza divina, que é isso, aquilo que se constata o ser neutro.